Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: Ele fez tudo belo a seu tempo, pôs até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Senhor, eu quero viver. Por favor, deixe-me viver. Era aflita a voz de Kleber, uma voz quebrantada naquele momento pela dor. Ao mesmo tempo, era tão penetrante quanto uma faca afiada, rasgando a carne de pessoas que o amavam. Não havia nada, no entanto, que pudessem fazer para ajudá-lo. Difíceis são os momentos em que a gente se sente insuficiente, incapaz, inútil, sem forças para poder ajudar ou fazer qualquer coisa que possa aliviar o sofrimento humano, o sofrimento especialmente de pessoas queridas, próximas a nós. De repente, a dor do seu irmão passa a ser a nossa. Mas isso talvez resolva apenas empaticamente, apenas alivie, mas não resolve. Então você se desespera, tenta achar soluções, procura explicações por todos os lugares, mas a sua única resposta acaba sendo, muitas vezes, o silêncio. O versículo de hoje diz que Deus fez tudo belo a seu tempo. Em outro lugar, o mesmo sábio Salomão afirma que há tempo para tudo nessa vida. Tempo até de viver e de morrer. Eclesiastes 3:2. O lamento triste e o grito desesperado de Kleber faziam sentido. Afinal, Deus colocou a eternidade em nosso coração. Não fomos criados para morrer, fomos criados para viver. Kleber era um jovem de apenas 20 anos que tinha essa vontade de viver. O desejo pela eternidade estava em seu coração. Mas, infelizmente, também vivemos num mundo de tristeza, doença e morte. E no versículo de hoje, Salomão declara que a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. No coração de Kleber e dos seus amigos e familiares, havia uma terrível luta entre o desejo de eternidade e a tentativa de compreensão da obra de Deus. Naturalmente, a morte não é obra de Deus, é consequência do pecado. Há tempo para tudo, sim, nessa vida, até mesmo para a morte, mas apenas nesta realidade a qual a gente vive. Nesta vida em que a gente divide os nossos dias com o mal e o pecado. Mas vai chegar o dia em que não haverá mais tempo nem lugar para a morte. Apocalipse 21:4 diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus é Deus. Ele sabe de tudo. É onisciente. Agora, por que Ele permite que a morte e o sofrimento chegue para um jovem de apenas 20 anos? Talvez nesta vida nós jamais conseguiremos respostas para isso. Porém, temos a promessa de que até o último suspiro, Deus, Ele está confortando aquele que tem a sua vida entregue em suas mãos, aquele que se coloca na sua direção, de acordo com a sua vontade. E assim a nossa vida, por mais que o período de tempo possa ser curto, por mais finita que a vida seja, poderá ser linda para quem confia no maravilhoso amor e na providência de Deus. Kleber, infelizmente, foi consumido pela AIDS. Sua morte, no entanto, fez muitos jovens refletirem naquele momento. Quem sabe a dor que ele passou e seus queridos não tenha sido um instrumento de Deus para resgatar tantos outros que brincavam perigosamente com suas vidas. Seja como for, hoje, por mais que estejamos rodeados de circunstâncias difíceis de compreender do ponto de vista humano, que possamos confiar sempre no Senhor e nos lembremos. Ele fez tudo belo a seu tempo, pôs até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter acompanhado você nesta manhã de Bom Dia Novo Tempo. A gente se reencontra amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Em seguidinha, tem Novo Tempo Notícias e Vida e Saúde. Fique na paz e até lá.